Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco. Vamos para a nossa análise. Hoje a gente tem uma missão quase investigativa aqui. Vamos, assim, abrir a caixa preta de um fundo imobiliário que está numa baita encruzilhada. O Max Retail, código MAXR11. Isso mesmo. E a nossa principal peça de evidência, digamos assim, é o relatório mensal de setembro de 2025, que foi divulgado pela administradora, o BTG Pactual. O nosso objetivo é bem claro: usar esse documento para entender como um fundo com imóveis em lugares que parecem ser estratégicos chegou na situação que está hoje. Exato. Vamos olhar os ativos, tentar decifrar essa relação conturbada com a principal inquilina, a Americanas. E o mais importante, né? Tentar entender a estratégia da gestão para sair dessa. É um verdadeiro estudo de caso sobre risco e oportunidade. Com certeza. Para começar a montar esse quebra-cabeça, vamos pelo básico. Que tipo de fundo é o Max R11? Qual era a tese de investimento original dele? Então, a tese original era bem direta. O Max R11 foi pensado como um fundo de renda com gestão passiva. O que isso quer dizer na prática? Na prática, significa que ele não foi criado para ser um fundo que fica comprando e vendendo imóveis o tempo todo, sabe? A ideia era bem clássica: comprar bons imóveis comerciais, bem localizados, alugar para inquilinos fortes com contratos longos e distribuir essa renda para os cotistas. O básico do FII de tijolo. Exatamente. O problema, como o relatório deixa bem claro, é quando esse simples se complica. E muito. Entendi. Era para ser um investimento de renda previsível, quase um reloginho. Mas olhando os dados que você separou, a gente já vê o tamanho da operação. Sim, ele não é um fundo novo. Começou lá em abril de 2010, então já tem uma estrada. A gestão do BTG Pactual, que é o nome de peso, assumiu mais recentemente. E os números de hoje? Hoje, ele tem pouco mais de 4.100 cotistas, um patrimônio líquido que gira em torno de 115 milhões de reais, e o valor que seria o justo por cota, o valor patrimonial, está em R$ 102,20. Ok, R$ 102,20. É bom guardar esse número. Guarda esse número, ele vai ser bem importante mais para frente. Certo, mas você mencionou que a tese simples se complicou. Onde que a gente vê o primeiro sinal de problema nesse relatório? O primeiro sinal é um número que salta aos olhos e ele define toda a história do fundo. 93,10%. 93% do quê? É a porcentagem da receita que vem de um único segmento: lojas de departamentos. Ou seja, o fundo colocou quase todas as fichas numa única cesta. É uma aposta de altíssimo risco. Uma aposta de risco concentradíssimo. E o relatório de 2025 é basicamente o diário de bordo de como essa aposta está sendo testada ao limite. Se você está achando essa análise útil, compartilhe com alguém que também se interessa por investimentos. 93%? Isso não é uma concentração, é quase uma exclusividade. E imagino que essa loja de departamento tenha nome e sobrenome, né? O relatório parece girar em torno da Americanas. Totalmente. O ano de 2024, em particular, parece ser o epicentro do terremoto. O que aconteceu? Passo a passo. Epicentro é a palavra perfeita. O relatório detalha uma verdadeira montanha-russa em 2024. O primeiro dominó a cair foi logo no primeiro trimestre. A Americanas simplesmente desocupou o imóvel de João Pessoa. Assim, de uma hora para outra. De uma hora para outra. O fundo perdeu 25% da receita de aluguel. Foi um golpe direto e muito duro no caixa. Um quarto da receita sumiu. Mas o relatório menciona uma distribuição de 54 centavos por cota nesse período, o que parece estranho. Como foi possível? Aí que entra a primeira reviravolta. A desocupação foi uma quebra de contrato, o que gerou uma multa. A multa por rescisão. Isso. Uma multa de quase 840 mil reais. Esse dinheiro, que não é recorrente, foi o que permitiu essa distribuição extra. Foi um alívio temporário, um analgésico, mas a ferida continua aberta, sabe? Claro, porque o imóvel ficou vazio. Exato. A realidade é que o imóvel vago passou a gerar uma despesa anual estimada em 860 mil reais. Ou seja, eles trocaram uma receita por uma despesa enorme. Basicamente, venderam o almoço para pagar a janta.
Entrou um dinheiro uma vez, mas a conta do imóvel vazio ficou ali, todo mês. E depois? Depois, no segundo trimestre, o fundo teve que encarar a realidade e aderiu ao plano de recuperação judicial da Americanas. O que isso significou na prática? Significou renegociar dívidas passadas. Ficou acordado que o fundo receberia uns R$ 367 mil, mas não à vista. Parcelado, imagino. Em 48 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA. É melhor que nada, claro, mas transforma um crédito que deveria ser recebido de uma vez numa entrada de caixa bem lenta. Certo. Então o cenário era de queda de receita, aumento de despesa. A gestão ficou só assistindo? Pelo contrário, e aqui o relatório mostra uma atitude bem proativa. Vendo que a renda do aluguel estava comprometida, a administradora propôs aos cotistas uma estratégia diferente. Que seria? Vender parte dos ativos do fundo, realizar o lucro e distribuir. A proposta foi aprovada e o resultado no segundo semestre foi impressionante. Quão impressionante? A venda gerou uma distribuição total de R$ 14,66 por cota. Um valor gigantesco. Serviu para compensar a perda de receita e, principalmente, destravar o valor que estava preso nos imóveis. Isso é impressionante, mas soa como vender os móveis para pagar o aluguel. É uma solução sustentável ou só um alívio que, no fundo, canibaliza o patrimônio? Para não perder nenhuma de nossas análises, siga o podcast Opinião em Foco agora mesmo. Essa é a pergunta de 1 milhão. Foi uma manobra inteligente para gerar valor no curto prazo, sem dúvida, mas você está certo, não é sustentável. Um fundo de renda não pode viver de venda de ativos. E tinha mais problema acontecendo, né? Sim, enquanto essa movimentação financeira acontecia, outro problema, talvez até mais grave, crescia em silêncio. A degradação física dos imóveis. As fotos no relatório são alarmantes. Eu vi as imagens. São chocantes. Não parece algo que se espera de um imóvel alugado para uma gigante do varejo. Exatamente. O relatório é brutalmente honesto. Em Tajotinga, as fotos mostram sujeira, mato crescendo no telhado, falta de telha, parede manchada de umidade. Nossa. Em Belém, o forro do teto parece uma peneira de tanta mancha de infiltração. Em Brasília, fiação exposta, mais vazamento. É um cenário de abandono praticamente. E continua. Em Maceió, tem tubulação super corroída, buraco na laje. Em Vitória, o revestimento da fachada caindo, rachadura na estrutura. Que situação. É uma deterioração geral e, pelo contrato, a manutenção é responsabilidade da Americanas. O relatório diz que a administradora notificou, está acompanhando, mas o fato é que o fundo tem um passivo enorme nas mãos. Recuperar esses imóveis vai custar uma fortuna. E além dessa questão física, a estrutura dos contratos também chama atenção. O relatório traz um dado que parece uma bomba relógio. Sim, é outro ponto fascinante e de altíssimo risco. Segundo o informativo, 100% dos contratos de locação do fundo vencem no mesmo ano. Todos eles. Todos, em 2029. Por um lado, isso dá uma falsa sensação de segurança até lá. Mas, por outro, concentra todo o risco de renegociação num único momento. É um tudo ou nada. Exatamente. Em 2029, ou o fundo renova com todo mundo, ou pode ver a receita ir a zero da noite para o dia. É uma aposta muito arriscada. Lembre-se de seguir o podcast Opinião em Foco para continuar recebendo conteúdo como este. É o que o mercado chama de risco de concentração de vencimento. E aqui ele está no nível máximo. Um fator de atenção enorme. Agora, vamos falar de quem paga a conta. Um relatório joga um número de ocupação de 74,19%, que não parece tão ruim, mas sinto que tem uma pegadinha aí, não tem? Tem uma pegadinha enorme e o gráfico de ocupação no relatório é a chave para desvendar isso. Olhar o número de 74% sozinho engana muito. Como assim? A realidade é bem mais complexa. Desse total, só 36% da área do fundo está de fato locada e gerando aluguel. Só 36%? E o resto? Então, aí que tá. Outros 26% estão completamente vagos, como o imóvel de João Pessoa, ou seja, só gerando despesa de condomínio e IPTU. Certo. Vago é despesa. E o que falta para completar?
Os 38% restantes estão numa situação peculiar. Comodato. Comodato. Americanas usa o espaço, mas não paga aluguel. Exatamente. Ocupa, mas não gera receita. Foi parte de alguma negociação antiga? Então deixa eu ver se entendi. Embora quase 3/4 dos imóveis estejam ocupados, a área que de fato põe dinheiro no caixa é pouco mais de 1/3. A ocupação financeira é muito menor que a física. Precisamente. Essa distinção é a mais importante de todas para entender a saúde do fundo. A capacidade de gerar caixa recorrente está limitada a esses 36%. O resto é despesa ou, na melhor das hipóteses, 0 a 0. O que nos leva direto para a questão do valor. E aqui a diferença é gritante. A gente falou no início que o valor patrimonial, o valor de livro da cota, é R$ 102,20. Mas o relatório mostra que em setembro de 2025, o mercado negociava essa cota por R$ 64,69. um desconto de quase 40%. Por que o mercado está punindo tanto esse fundo? Se esta informação te ajudou a entender melhor o fundo, deixe sua curtida. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta conecta tudo que a gente discutiu. O mercado financeiro é uma máquina de precificar risco e expectativa. E esse desconto gigantesco é o preço do risco. É o preço do risco. O investidor olha e pensa, ok, o patrimonial é 102, mas quanto vou ter que gastar para reformar esses imóveis caindo aos pedaços? Ele soma a despesa do imóvel vago. Vê a área incomodato, que não produz nada, e acima de tudo ele olha para 2029 e vê um penhasco, o risco de ter que renegociar tudo com um inquilino que já está em recuperação judicial. Faz sentido. O preço de R$ 64,00 é o termômetro do mercado para todas essas incertezas. É o valor patrimonial ajustado pelo medo. O preço reflete a desconfiança. E essa história toda, claro, deságua nos dividendos, no dinheiro que chega no bolso do cotista. O gráfico de distribuição no relatório é a prova visual disso, né? É a prova definitiva. Aquele gráfico de distribuição mensal conta a história sem precisar de palavras. É uma imagem muito clara. Não se esqueça de curtir para que nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Sim, é muito nítido. A gente vê uma linha de base de pagamentos mensais bem baixa, ali na casa dos 30, 50 centavos por cota. Que é o aluguel recorrente daqueles 36% de área alocada. Exato. E de repente a gente vê picos absurdos, tipo 2,40 num mês, 6,46 em outro. Fica evidente que esse dinheiro extra não veio da operação normal. Precisamente. Esses picos são os eventos não recorrentes. O primeiro veio da multa de João Pessoa. O segundo, bem maior, é o lucro da venda de ativos. Então o gráfico mostra duas realidades. Exato. Uma renda recorrente baixa e frágil e injeções de capital extraordinárias e finitas. O que nos leva de volta à sustentabilidade. Quando não tiver mais ativo para vender ou multa para receber, o rendimento volta para aquele patamar baixo. O futuro do fundo depende de transformar aquele 64% de área não pagante em receita. Esse é o desafio monumental da gestão. O sucesso ou fracasso do Max R11 vai ser medido pela capacidade da equipe do BTG de reverter esse quadro. Seja renegociando o comodato, seja alugando os espaços vagos. Certo. Juntando todas as peças, o que tudo isso significa para quem investe ou pensa em investir no Max R e R11. Qual é a fotografia final que este relatório nos pinta? Queremos saber sua opinião. Deixe um comentário sobre o que mais chamou sua atenção nesta análise. A fotografia final é a de um fundo no momento de virada, ou pelo menos numa tentativa de virada. De um lado da balança, a gente tem uma gestão que parece competente e ativa, tomando medidas difíceis como vender ativos. O que é um ponto positivo. Sim, mas do outro lado, os desafios são gigantescos. Precisa de investimento pesado para recuperar os imóveis, a receita recorrente está pressionada e tem a espada de Damocles de 2029 com o inquilino fragilizado. É o clássico caso de alto risco e, se tudo der muito certo, um alto retorno potencial. O desconto no preço da cota reflete exatamente essa equação. Exatamente. O mercado está oferecendo a cota com o baita desconto porque os problemas são claros e presentes. Quem compra hoje está apostando que a gestão vai conseguir resolver esse quebra-cabeça.
É uma aposta na execução da virada. Isso, uma aposta de que o valor dos ativos depois de recuperados e alugados é muito maior do que o preço atual. Para fechar, fica um pensamento aqui para quem nos ouve refletir. O relatório diz que a gestão busca novos locatários, que é o caminho óbvio. O mais direto, claro. Mas a grande questão que fica é: será que a estratégia ideal é só reformar e tentar alugar esses imóveis no estado em que estão? Ou será que o verdadeiro valor não estaria num projeto mais ambicioso? Tipo um retrofit completo para modernizar e mudar o uso. Exato. Ou até a venda total desses ativos para um incorporador redesenvolver essas áreas que, como a gente viu nos mapas, são extremamente bem localizadas. Um caminho mais longo e complexo. Que talvez no fio seja o que mais destrava Malor. Fica aí a reflexão. Com certeza. Essa foi a nossa análise do Max R11. Qual fundo imobiliário você gostaria que a gente analisasse da próxima vez? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.